Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 44 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer um comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Vamos fazer com que essa mensagem chegue bem longe. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 44. A conclusão do tabernáculo. Leituras do dia. Êxodo 39 e 40. Marcos 16. Jó 11. Leitura de Êxodo 39. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes de serviço para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor ordenara a Moisés. De ouro batido se fizeram lâminas, as quais se cortaram em fios para entretecê-las no estofo azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino retorcido, obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, assim, pelos seus 2 lados superiores, se uniu. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram sobre as ombreiras do éfode por pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de desenhista, como a obra do éfode, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo, sendo diplo. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era de uma sardônia, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira, uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira, um berilo, um ônix e um jaspe. Eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Fizeram também para o peitoral correntinhas como cordas, de obra trançada de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntinhas de obra trançada de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 correntinhas de obra trançada de ouro meteram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, que estava junto ao éfode. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras do éfode, por baixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral por suas argolas às argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o manto do éfode, obra de tecelão, todo de estofo azul.
No meio do manto havia uma abertura para a cabeça, e em volta desta abertura havia uma orla tecida, como a abertura de cota de malha, para que não se rompesse. Nas abas fizeram romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, de fio retorcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas abas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, de estofo azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela gravaram uma inscrição como a gravura de um selo: Santidade ao Senhor. E a ela ataram um cordão azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de golfinhos, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e seus varais e o propiciatório, a mesa, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a luz, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e seu crivo de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e sua base, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, suas cordas, seus estacos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo da tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Leitura de Êxodo 40. Disse o Senhor a Moisés: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Depois farás entrar a mesa e porás em ordem o que se deve pôr nela. Também farás entrar o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso perante a arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto perante a porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois levantarás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus utensílios, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Ungirás a bacia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás a Arão das vestes sagradas, e ungirás, e o santificarás, para que me oficie como sacerdote. Farás também chegar seus filhos, e lhes vestirás túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. A unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no segundo ano, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nelas as suas travessas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés.
Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a mesa na tenda da congregação ao lado norte do tabernáculo, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o candelabro na tenda da congregação defronte da mesa, ao lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e sobre ele queimou o incenso aromático, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para lavar. Nela se lavavam Moisés, Arão e seus filhos, as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, se lavavam, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro à porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Por isso, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel se punham em marcha em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que a nuvem se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Leitura de Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao sepulcro. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de alvo, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e nada disseram a ninguém, porque temiam. Ora, tendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo aos que tinham andado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Mas eles, ouvindo que vivia e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E, indo, eles o anunciaram aos outros, mas também a estes não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos próprios 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor,
e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Leitura de Jó 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita: Acaso a multidão de palavras não terá resposta? E o homem falador será justificado? As tuas jactâncias farão calar os homens? E zombarás sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, porque é multiforme, e assim saibas que Deus te requer menos do que merece a tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Mais altas são do que os céus, que poderás fazer? Mais profundas são do que o inferno, que poderás saber? Mais compridas são do que a terra, a sua medida, e mais largas do que o mar. Se ele passar e prender alguém, e chamar a juízo, quem o poderá impedir? Porque bem conhece os homens vãos, e vê a iniquidade, não a considerará ele? Mas o homem vão fica entendido, ainda que o homem nasça como filho do jumento montês. Se tu dispuseres o teu coração, e estenderes as mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a perversidade habitar nas tuas tendas. Porque então levantarás o teu rosto sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Porque te esquecerás da tua miséria, e dela te lembrarás como das águas que já passaram. A tua vida será mais clara do que o meio-dia. Ainda que haja escuridão, ela será como a manhã. Terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-te-ás, e ninguém te amedrontará. Muitos procurarão o teu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e não terão onde refugiar-se. A sua esperança será o suspiro da alma. Pontos principais. Êxodo 37 e 38. Detalhamento da construção dos móveis sagrados por Bezalel e seus auxiliares. A Arca da Aliança com o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, o altar do incenso, todos de ouro, e o altar do holocausto, de bronze. Descrição da bacia de bronze feita dos espelhos das mulheres e do pátio do tabernáculo. Por fim, um inventário minucioso dos materiais usados: ouro, prata, bronze, demonstrando fidelidade, transparência e a abundância das ofertas do povo. Marcos 15. O julgamento de Jesus perante Pilatos, onde ele é declarado rei dos judeus. A escolha da multidão por Barrabás e a condenação de Jesus à crucificação. Os soldados zombam dele, coroando-o com espinhos. A crucificação no Gólgota, o repartir das vestes, a zombaria dos líderes e do povo. As trevas sobre a terra. O clamor de abandono de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Sua morte, o véu do templo se rasga, e a confissão do centurião. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. O sepultamento por José de Arimateia. Jó 10. Jó dirige-se diretamente a Deus em um lamento pungente. Ele questiona o propósito de seu sofrimento, perguntando se Deus, como seu Criador, agora se voltou para destruí-lo. Ele relembra que foi formado por Deus com cuidado, como barro, coalhado como queijo, mas agora se sente cansado. Apesar da dor, ele ainda clama por um momento de descanso antes da morte, descrevendo-a como uma terra de escuridão e desordem. Desafio prático. Hoje contemplamos o custo preciso da redenção, no inventário do tabernáculo e na crucificação, e o clamor do sofredor. Reflita. 1. O preço da presença. O tabernáculo foi construído com ofertas específicas e trabalho dedicado. Sua vida, como templo do Espírito Santo, está sendo construída com os materiais certos, fé, obediência, amor, ou com substitutos baratos, mundanismo, egoísmo, incredulidade. Ofereça a Deus algo específico de sua vida para a obra dele hoje. 2. O véu rasgado. Na morte de Jesus, o véu que separava o homem da presença de Deus se rasgou. Você vive na realidade dessa liberdade, aproximando-se de Deus com ousadia,
Hebreus 4:16, ou ainda vive como se houvesse uma separação, distante e com medo? 3. O clamor do abandonado. Jesus experimentou o abandono para que você nunca fosse abandonado. Quando você passa por momentos de profunda solidão ou sofrimento, lembra-se de que Cristo já carregou aquele peso? Leve seu próprio clamor a Ele hoje, confiando em sua compaixão. 4. Questionando a Deus. Como Jó, é permitido levar nossas perguntas mais difíceis e dolorosas a Deus. Você tem sido honesto com Deus em sua dor? Ou tem reprimido suas dúvidas e questionamentos? Encontre um momento para derramar seu coração diante dele com total sinceridade. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.